Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Né? O último dia, meio-dia, hora do almoço, louco de fome. Mas muito obrigado mesmo por terem vindo. Eu sou Marcelo, eu sou engenheiro formado pela PUC, engenheiro de automação. Nos últimos 5, 6 anos eu trabalhei na Datacom fazendo principalmente a parte de bootloader, kernel, device driver dos dispositivos de rede deles, principalmente switch e roteador. E faz uns 6 meses já eu saí de lá, abri a minha consultoria, QueryWorks. Desde então por acaso, tenho mexido só com sistemas wireless, o 3G, o Wi-Fi, enfim. Tá. Primeiro, vamos falar o que é o OpenWRT. Depois, eu vou falar uns tópicos mais soltos, assim, de como usar, como desenvolver, o que dá para fazer com ele, conforme eles foram aparecendo na minha experiência com ele. Eu não sou tão experiente assim, não fiz muita coisa. Tá? Eu não sou desenvolvedor, eu não sou participante das listas de discussões, mas eu achei um projeto bem legal e acho que merece ser compartilhado. Tá. Em termos de software, o OpenWRT é uma distribuição Linux completa, feita para rodar em sistemas roteadores de baixo custo. Os roteadores tipo TP-Link, Tenda, esses menorzinhos assim. É uma distribuição completa, tem gerenciador de pacotes, tem sistema de compilação, geração de imagem, pode compilar e rodar qualquer software, desde que ele tenha suporte em hardware. Essa é a cara dele. Depois que tu entra nele, Linux normal, qualquer um deve ficar confortável aqui. Em termos de hardware, ele surgiu, né, de uma distribuição que a Linksys usava em 2002. E os sistemas que ele está targeted hoje são sistemas, em termos de processamento, entre um Arduino, entre uma Raspberry Pi. Né, eles têm mais ou menos 200, 400 MHz de velocidade, até 32, 64 MB de memória. Tu olha, parece pouco, mas não é tão pouco assim. Certo? Esses são os dispositivos que ele roda. Um monte de coisa. Algumas placas de desenvolvimento, esses roteadores que tu encontra em qualquer loja de informática. Muito bem. E ele começou no seguinte. Em 2003, 2002, a Linksys lançou esse roteador, o WRT54G. E em algum momento, o Andrew Miklas, da lista do kernel, descobriu, por bruxaria, que ele rodava uma distribuição Linux. Ele foi atrás da Linksys, pediu o código, o GPL, e a Linksys se fez de louca, não quis disponibilizar. Muita gente entrou na briga e, no fim, eles acabaram soltando essa distribuição, um tarball. E, a partir daí, muitos projetos surgiram. OpenWRT, DDWRT, Gargoyle, enfim. E em 2004, o OpenWRT, na verdade, começou um pouco antes. Ele ganhou esse nome em 2004, o site. E em 2007 teve o primeiro release oficial, o White Russian. E agora a versão estável atual é o Attitude Adjustment. Certo? Entre um e outro, reconstruíram várias coisas, refizeram o sistema de compilação, construíram do zero várias vezes algumas utilidades ou formas de configurar o sistema. Peculiaridade número 1. Os nomes dos releases são bebidas. Tem as receitas, inclusive. Depois de toda essa história, 10 anos depois, a Linksys, que não queria divulgar o código-fonte, está lançando um roteador open source ready, feito para rodar OpenWRT. Muito bem. Mas e daí? Por que eu quero mexer com um negócio desse? Por que eu quero
Por que eu quero trocar o firmware do meu roteador? Por que eu quero gastar um negócio desse? Bom, que outros projetos que nasceram do WRT? Por exemplo, o Tomato. É uma distribuição que é um projeto que é para ser um roteador melhor. Ele usa o mesmo hardware que está por baixo dos outros, só que ele libera todas as funcionalidades dele. Coisas que não tem no firmware comercial deles. Por exemplo, meu modem da GVT não me deixa configurar DHCP. No WRT eu posso fazer o que eu quiser. Não tem firewall. Posso usar um IPTables da vida. O Freifunk é um projeto alemão feito para usar rede mesh, que nem todos os dispositivos precisam ser conectados por cabo na rede. Eles podem ir pulando de um para o outro via wireless e estender uma rede sem cabos. Nos protestos do ano passado, o pessoal de Santa Catarina, do Hackerspace, que tem por lá, usou essa distribuição, provavelmente, para fazer a tal da revolta da antena, que era onde eles convidaram todo mundo a deixar a rede aberta, e eles saíram com mochilas com roteadores e baterias no meio da multidão para disponibilizar rede para todo mundo, para o pessoal twittar, postar fotos, filmar, enfim. Outro uso, por exemplo, para fazer teste de penetração ou auditoria de segurança. Tem um projeto, o Mini-Owner, que faz isso. Enfim, posso entrar numa sala, espetar um roteador ali, ir embora, e acessar ele remotamente. O cara que eu estou fazendo o teste de penetração nem fica sabendo. Enfim. Outras coisas que eu posso fazer. Servidor de mídia em casa. Posso deixar ele baixando o torrent. Posso, enfim, usar como um sisteminha de desenvolvimento. Por que eu usaria ele? R$70 no Bonde Faro. Fiz essa pesquisa ontem. Tá? Para um sistema, 200 MHz, 4 MB de RAM, 4 MB de flash, 32 de RAM, com Ethernet, Wi-Fi, USB, UART. Esse aqui, especificamente, que é o que eu vou usar de exemplo daqui para frente. Tá? É minúsculo, é menor que um Arduino que eu tenho lá em casa. Custa bem menos. Por exemplo, mesma pesquisa no laboratório de garagem. Raspberry Pi com Wi-Fi, com Ethernet, quase R$200. Um Arduino mais um fio de Ethernet, R$230. Tá, eu posso comprar da China. Bom, nesse caso, esse roteador aqui custa $16. Certo? Se quiser esperar. Tá, a partir daqui, como isso é o que ele é, bem simples. Distribuição Linux, dispositivos roteadores pequenos, baixo custo. Como é que a gente usa ele? Como é que a gente faz? Não pode ser mais simples. Não pode. Hoje em dia é barbada. Por exemplo, esse mesmo cara, baixei o firmware dele, já vem pré-compilado, do openwrt.org. Entro na página dele, acesso lá, conecto ele no computador, acesso o endereço do gateway, entro ali, System Tools, Firmware Upgrade, e passo ele para cá. 2 minutos depois, está ali, a interface de configuração web do OpenWRT, a Lucy. Todas as funcionalidades que não tinha originalmente, que o hardware suporta, estão ali. QoS, Firewall, N configurações de DHCP, o que tu quiser. Se eu entrar nele por SSH, estou aqui. É um shell de Linux. Que mais? Primeira coisa que tu vai fazer quando tu instalar ele, quando tu começar a mexer com ele, faz o backup da partição ART. É ali que estão as configurações de calibração do hardware Wi-Fi dele. Se tu perdeu isso, nunca mais conecta Wi-Fi. Importante. Certo? Receitinha de bolo aqui para copiar. Para executar os comandos. O que mais? Ele tem um gerenciador de pacotes. Deve ter o quê? 3.000 pacotes ali. Tudo que tu pode imaginar de rede. Tem a interface gráfica, tem
Xorg, tem tudo isso aí, se tu achar uma placa de vídeo USB nele. Os comandos usuais aí de gerenciador de pacotes. Segunda peculiaridade dele. Ele roda, todos esses roteadores baratos, eles usam uma memória flash minúscula, para os padrões de hoje, de 4 MB. Não cabe muita coisa, e ela é flash, ela tem um número limitado de gravações. Tá. E aí tem algumas coisas que a gente tem que cuidar quando a gente começa a usar o sistema de arquivos dele. Tá. Coisa que me pegou de surpresa. Como ele está distribuído, como as partições estão distribuídas ali. Tem partição para o bootloader, tem partição para o kernel, lá no fim a partição das configurações de calibração, e ali no meio está a parte que a gente vai usar ali, o sistema de arquivos mesmo, rootfs. E ele usa um sistema de arquivos tipo overlay. Ele é um sistema de arquivos overlay e ele é dividido em dois. A parte somente leitura ali, o squashfs, read-only, que é o firmware, a imagem que tu gravou nele, naquela primeira vez, e por cima dele, um overlay, que é um sistema que tu consegue escrever. Quando tu escreve alguma coisa nele, ou altera um arquivo, ele não apaga a parte read-only, ele escreve só o delta dele, só a diferença. Então, se eu fizer, por exemplo, um upgrade de pacote, quiser trocar a versão do tcpdump, eu vou estar usando 2 vezes o tamanho do tcpdump. O antigo, no squashfs, e a versão nova em cima, que vai apagar, desconectar o link para aquele arquivo e o arquivo novo. Tá? Por isso o pessoal recomenda não ficar fazendo upgrade de pacotes. Se tu quer trocar mais de um pacote, recompila a imagem, grava de novo, que tu vai conseguir usar ele mais tempo, vai ter mais espaço disponível. Nesse bichinho aqui é o que? Não tinha 1 mega disponível. Se eu quiser mais espaço, bom, aí tem uma jogada que dá para fazer. Pego um pendrive, divido ele em ext4, mais uma partição de swap. No meu caso aqui eu usei 7,5 GB para ext4, 512 MB de swap. E segui a receitinha de bolo aqui. Copiei toda a partição, toda a parte do sistema de arquivos ali de usuário para minha partição de 7 GB e mando ele procurar o sistema de arquivos ali quando ele for bootar. Fiz toda essa sequência aqui, eu não vou passar comando por comando, depois se vocês quiserem ver a apresentação. No próximo boot, a gente pode ver ali, 7,5 GB de memória livre. Um horror. Agora sim dá para fazer um monte de coisa. E ele é ext4, ele não é esse overlay, então eu posso trocar arquivo, trocar versão à vontade. Se eu perder esse pendrive, ele boota no sistema antigo sem problema nenhum. Sim, tu vai estragar o teu negócio uma hora. Por exemplo, eu queria tirar aquele print screen da interface dele original, eu resolvi regravar o firmware original só para fazer aquele print screen. E eu consegui sobrescrever a partição do kernel. Tá? Bobagem. Mas não tem problema, a gente conecta uma interface serial ali, uma UART. No meu caso, eu usei um Arduino para fazer a ponte. No PC eu não tinha o adaptador certo. Mesma coisa, receitinha de bolo. Levanta o servidor TFTP no teu PC, passa a imagem para ele, apaga a flash, copia por cima e bota. Tem que ter um pouco de cuidado com esses números aqui, porque se tu mandar ele escrever no lugar errado, ele vai escrever e aí tu pode perder para sempre. A não ser que tu tenha um gravador JTAG. Tá. Bom, esse cara tem uma porta USB e eu estava usando ela para o meu pendrive, mas eu queria fazer outras coisas. Queria usar um Arduino, queria botar um teclado, um sensor, qualquer coisa assim. Eu peguei um hub USB desse, 20 pila na Digimer, tirei da caixinha, soldei os cabinhos um pouquinho mais curtos. Está aqui o pendrive bem pequenininho aqui na esquerda, as 2 portas USB que sobraram. Removi o conector antigo dele
soldei ele, colei na tampinha. Depois, se alguém quiser olhar, eu mostro ele. Aqui. Tá, como é que eu escrevo um software para esse cara? Como é que eu quero botar uma aplicação nele? Quero compilar a imagem, mudar o kernel, pacote, enfim. Primeiro, pego os requerimentos, o necessário para compilar o kernel, coisa básica, né, GCC, as libs, enfim. E baixo os fontes. Tá. Aqui eu estou mostrando o Git, mas internamente ele é desenvolvido com SVN. Tá? E só que ele é mirrored automaticamente para o Git. Gosto mais do Git, eu prefiro usar ele. Vou dar uma olhada em como é que ele fica. E sim, eu estou usando o Windows aqui. Tá. O cliente está pagando, tem que usar. Não. Aqui. Vamos, cara. Tá, a minha máquina Linux em casa não tem esse problema. Aqui eu tenho que usar uma máquina virtual para mostrar para vocês. Aqui. O que vem nele? É importante, o OpenWRT ele tu não baixa as fontes do Linux, do TCP, ele não é distribuído assim. O que ele é baseado em build root, né? São vários scripts que puxam as fontes que tu precisa só para aquele sistema, compila a toolchain, as ferramentas de compilação, baixa tudo que precisa, compila, monta a imagem, te entrega o bináriozinho. Tá? Muito bem, aqui de importante, nesse sistema de arquivos aqui, o diretório package, que é onde vão ficar os executáveis, os fontes dos executáveis, o código-fonte do programa que tu for escrever para ele, os scripts, que são várias utilidades para baixar pacotes novos, baixar fontes de pacotes novos. Que mais? Depois, quando a gente começa a compilar, ele cria outros diretórios, que eu vou mostrar mais adiante. Eu não vou compilar aqui, porque isso aqui leva 1 hora, né? Mesmo que fosse no Note aqui, ia levar mais de 80 minutos que eu testei uma vez. Então, não vale a pena. Cadê aqui? Tá. Para compilar, simples. Make, menu config, e aí a gente vai dizer o que a gente quer fazer. Né? Quais os pacotes que a gente quer usar. Vamos voltar para cá. Isso é bastante confuso a primeira vez que a gente mexe com isso, por isso eu estou mostrando aqui. Tá. Ele te dá esse menuzinho. O que eu vou querer fazer? Qual é o meu processador que eu quero compilar? É um Atheros AR71 alguma coisa. Beleza, vou escolher ele. O profile aqui, o hardware para o qual eu quero compilar. No meu caso, o TP-Link MR3020. Tem 1 milhão de coisas aqui. OpenMesh, Netgear, Linksys, D-Link. Certo? Aqui, isso aqui é mais para o pessoal que faz a distribuição mesmo, que empacota a imagem para baixar no site. E aqui estão as partes legais. Base Files, BusyBox. Eu quero compilar com BusyBox, eu quero com o Binutils do Linux mesmo. Dropbattle, que é o servidor SSH dele. Quero compilar, não quero compilar. Se eu não for logar com SSH, eu não preciso compilar ele. Né? Vai me poupar espaço para minha aplicação depois. Aqui, módulos do kernel. Eu quero poder abrir um pendrive com o sistema FAT32 do Windows. Eu venho aqui, seleciono ele. Mesma coisa com todos os outros aqui. Certo? E aqui tu monta tudo que tu quer na tua imagem. A imagem que vem do site, que já está lá pré-compilada, é um caso comum que o pessoal imagina que todo mundo vai querer. É um sistema bem completo, tem bastante coisa, mas às vezes tu não precisa disso. Tu quer fez uma aplicação que
ocupa mais espaço do que ele tem. Então, vem aqui, tira a coisa, compila de novo, e aí tu põe a tua aplicação. Se tu fizer inserir o teu código-fonte naquele diretório packages, ele vai acabar aqui também. Chegando aqui, make, e vai tomar um café, vai almoçar, vai fazer outra coisa, porque demora muito tempo. A minha estação de trabalho em casa, um computadorzinho bom, demora 50 minutos para fazer tudo. Tá? Entre compilar GCC, e kernel, e aplicação, e pacote. Claro, depois da segunda vez que tu compila é bem mais rápido, mas não é outro assunto que vai dar mais 50 minutos de palestra. Terminando de compilar, ele vai te dar esses dois arquivos aqui. Um é para tu sobrescrever o firmware que vem de fábrica, o outro é para tu fazer um upgrade no firmware que tu já tem. E não é legal misturar os dois, eu fiz e ele... Enfim, temos que gravar de novo via bootloader. Não funciona legal. O que mais? Feeds. Feeds são como se fossem repositórios de pacotes que tu baixa, que tu configura para compilar esses pacotes e inserir na tua imagem. Por exemplo, aqui, eu quero um pacote para usar Bluetooth. Procuro eles aqui, procuro por Bluetooth, ele me dá N pacotes. Eu quero instalar Blues libs, Blues útil. Quando eu der make, ou quando eu der um make menu config, ele vai estar lá nas opções de compilação. Quando eu botar ele, vai aparecer as libs, ou os binários, ou enfim. Que mais? Tá, eu queria falar sobre como inserir uma aplicação nele, mas é bem complicado, eu achei que eu não ia ter tempo, eu acabei correndo demais aqui. Também tem a interface de configuração dele. Por quê? Aqui. A interface de configuração dele, bem barbada, parece aquelas de firmware normal. Todas as configurações que tu pode imaginar aqui. E tu tem como estender ela. Tá? Eu queria estender ela para botar ele ler um valor de um analógico de um Arduino para mostrar para vocês aqui. Mas isso é feito em Lua e JavaScript e não é o meu forte, que eu vou ficar devendo. Se alguém souber, por favor. Enfim, só para entrar aqui, a gente entra nele. Linux normal. Muito bem, eu acho que eu corri um pouco, não sei quanto tempo eu tenho. Eu não acredito que eu apresentei em 20 minutos, cara. Não, um pouco nervoso aqui, correndo. Se alguém tiver alguma pergunta. Com o OpenWRT, tu consegue colocar ele em modo promíscuo para captura de dados numa rede? Sim. Ele tem as utilidades para isso. É a Wireless Tools ou IW Tools. Tá? É só linhazinha de comando ali, se tu quiser depois eu te passo. Tá? Eu acabei fazendo isso para um trabalho. E, enfim, roda em cima da libpcap. O Raspberry Pi, usando, por exemplo, como cliente de torrent, às vezes ele já sofre problemas para acessar de processamento para baixar o torrent e gravar no sistema de discos externos. E ele tem um processador consideravelmente melhor do que esse que você está falando. Você conseguiu usar esse dispositivo limitado como um cliente de torrent comum, sem dificuldades? Não, na verdade, essa parte do torrent eu não fiz. Isso eu li a respeito, eu achei bem legal. Mas eu mesmo não fiz. Eu usei de servidor de mídia e mais uns trabalhos por aí. Eu só achei estranho porque eu já vi a possibilidade de fazer, mas com hardwares bem mais parrudos rodando da OpenWRT. Eu achei estranho quando você falou que nesse pequenininho você tinha conseguido... Não, honestamente nele eu não testei, mas eu
não imagino por que não seria possível deixar ele rodando quietinho a noite inteira. Não, ter a rede Wi-Fi na sua casa usando ele como cliente, eu acho que ele não vai ter throughput de processamento para isso, só essa pergunta. Não, o pior que pode acontecer é baixar mais devagar, né, e atolar ele. Tem como colocar um servidor de VoIP nele e qual é o hardware recomendado? Cara, eu vi que tem um projeto que faz isso, tá? Mas eu só na minha pesquisa para apresentar aqui eu vi. Depois eu posso te ajudar a procurar, mas eu vi que tem a possibilidade, sim. Desculpa, eu cheguei tarde. Onde podemos visitar um site que tenha a tabela de compatibilidade com os nossos routers? A openwrt.org, foi falha minha não ter posto na apresentação. Ah, tá. Obrigado. Mas lá tem a tabela e a tabela é gigantesca. Tá, muito bem. Obrigado. Tem outra coisa. É bem importante tu ver se tem a compatibilidade correta. Se não tiver na versão estável, provavelmente no head do repositório tem alguma coisa. Tá? O pessoal está o tempo inteiro portando da OpenWRT para arquiteturas novas. Tá? Provavelmente tem alguma coisa e, enfim, se não tiver, não deve ser muito complicado, porque todos eles acabam usando o mesmo processador. É sempre um AR71, AR91, às vezes tem um Broadcom. Tem suporte para x86, mas eu não... Mas, enfim, tem que procurar e, se não tiver, provavelmente tem no head. Você tem algum case de rodar Squid com ele? De rodar o quê? Squid? Proxy? Não, eu não rodei. Não, né? Provavelmente existe. Tem o mini-owner ali, deve ter alguma coisa a respeito. Tem mais um que eu estou esquecendo agora. Mais um projeto voltado para segurança. Eu não estou lembrado, cara. Tá legal, obrigado. Que mais? Sim, só para dar um exemplo de uso, no meu último trabalho eu usei ele, não posso dar detalhe, claro, mas eu usei ele para recolher métricas da rede, usando o mesmo modo promíscuo que o nosso colega perguntou, e eu enviava essas métricas para um servidor, para um web service, via post HTTP, certo? Eu achei bem legal, foi a primeira vez que eu mexi com OpenWRT. Enfim, outra coisa que eu tinha pensado em mostrar aqui, acabou não dando tempo de fazer, era recolher alguma métrica, ver quantos de vocês estão se conectando nele e mostrar aqui, mas realmente me faltou a parte do JavaScript do Lua para configurar isso. Então, só para te ajudar com um exemplo, um uso bem interessante do OpenWRT, talvez vocês tenham visto ali no stand do NIC-BR do Comitê Gestor, o sistema de medição, o CIMET, que mede a qualidade da internet e gera os relatórios. O CIMET é um roteador da TP-Link também, um pouquinho mais parrudo. Ele roda o OpenWRT, mas todas as aplicações que são desenvolvidas e colocadas ali para fazer a medição. Então, só que, como é um sistema de medição, a gente modifica um pouco a interface. Então, lá não tem tudo, porque o objetivo dele é fazer a medição. Então, não tem tudo disponível lá, mas tem bastante coisa do OpenWRT disponível lá também. Que legal. Então, ele é baseado em OpenWRT e as aplicações que você falou para desenvolver. Então, tem aplicação que faz medição em TCP, em UDP, jitter, de portas, por exemplo, a porta 25, que é para bloquear spam, se está aberta, se não está. Tudo isso é feito em cima do OpenWRT.
O OpenWRT, um dos pontos de venda dele é justamente isso. Ele te ajuda a fazer aplicações em cima usando o hardware barato. Um outro projeto que eu dei uma consultoriazinha assim por cima, um colega meu está fazendo, sensor de temperatura wireless. O cara tem uma indústria, o cara tem um armazém, ele tem uma rede Wi-Fi lá dentro, ele não quer puxar cabo e ele precisa medir uma temperatura. Põe um sensorzinho ali, USB ou um AVR, um processadorzinho pequenininho desses, e comunica via Wi-Fi usando o OpenWRT, o roteador esse. Se for uma aplicação pequena, obviamente tu não vai montar um negócio em cima disso, 1.000, 10.000 unidades, a não ser que tu converse com os OEMs que vendem esse hardware. Tu quer, sei lá, 10 unidades, 100 unidades, um produto que tu vai vender uma vez só, pô, 70 pila. Né, contra não sei quanto de uma fabricação de uma placa, mais protótipo, mais um engenheiro de hardware, enfim. Do problema. Como assim? Fazer o hardware em si com o processador não é a parte complicada, mas fazer um hardware tunado direitinho para a parte Wi-Fi, fazer ajuste de ganho, essa é a parte complicada, aí está o segredo. Você precisa ter o seu hardware mais as antenas separadas. Não, a parte de antena RF, que é o inferno. RF é bruxaria e o cara tem que estudar muito isso. Então esse é o problema. Vale mais a pena você ir atrás de usar um hardware, mesmo que seja mais caro, porque você precisa de mais memória, e utilizar o RF que está pronto, do que tentar fazer seu próprio RF. Foi o que a gente encontrou nessa situação. Ele orçou o cliente, esse colega meu para quem eu dei essa consultoria, ele tem uma empresa que faz projetos de hardware e o cliente dele pediu esse sensor de temperatura. Eles já tinham um protótipo rodando com Arduino Ethernet e basicamente ia ser fácil, né, trocar o shield Ethernet por um shield Wi-Fi, uma adaptação mínima no software. Só que o shield Wi-Fi é R$150 ou mais. Não, o Ethernet é 150. Então, no fim, ele vai acabar propondo usar um hardware desse pronto, já que é uma tiragem pequena de produção. Sim, o CMAT Box, por exemplo, que faz a medição, já está, acho que, por volta de 1.000 distribuídos, e mesmo assim, ainda faz sentido comprar hardware pronto direto da TP-Link do que pensar em fazer a produção do hardware próprio. Mesmo porque numa situação dessas, o OpenWRT, a mesma aplicação que tu vai escrever, vai rodar em qualquer hardware, se ele for simplesmente recompilado ou um script de uma linguagem de alto nível, ele deve rodar tranquilo. Permitiu a evolução. Então, começou com mais simples, aí foram crescendo as funcionalidades, mudou para uma versão mais completa, com 2 antenas, e aí vai. Que legal, cara. Era isso? Tá, pessoal, obrigado por terem vindo. Eu não imaginei que ia encher tanto a sala. Né? Eu fico muito agradecido. E desculpa a corrida. Né? Eu não imaginei que eu ia apresentar tão rápido. Na minha cabeça eu demorei um pouquinho mais. Mas que bom que a gente teve mais tempo para conversar assim. Certo?